Olá, meus amores. Bom dia a todos. Bom dia, mamãe. Estamos, no nosso projeto Mãe. Ai, que projeto lindo. E mãe, quem é mãe sabe a grande missão, que tem sobre os seus ombros. Quem é mãe sente. Mãe sente. Mãe vê, E vê mesmo. E mãe sabe. Quando é que a mãe... mãe sente. Sente, gente. Você já prestou atenção quando a sua mãe diz assim, olha, meu filho, não faça isso não. Estou sentindo que não é para você. Ou quando você quer sair, a mãe diz, não saia não, porque eu estou sentindo alguma coisa aqui no peito. Mãe é assim, é cheia de sentimento, Cheia de sentimentos pelos filhos, cheia de cuidados, cheia de preocupações. Então mãe sente tudo. Sente até o que ainda nem aconteceu. Mãe está sempre sentindo. E principalmente sentindo o quê? Amor. Amor pelos seus filhos. Quem é mãe sabe que este amor é um amor diferenciado. Você pode ter 10 filhos, mas ama a todos. Quando eu falo um amor diferenciado, é diferenciado de outros tipos de amores que existem. O amor de uma mãe é um amor elevado, é um amor que se sacrifica, é um amor que se doa, é um amor que suporta. Ele é bem parecido, É talvez um dos que mais se aproxime do que é o amor de Deus por nós. Seja o amor de mãe. Então, mãe sente. Mãe é todo sentimento. Mãe sente quando o filho não está bem. De repente, bate aquela no coração da mãe, ela liga para o filho, meu amor, você está bem? Meu filho, está acontecendo alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Por quê? Porque mãe sente. Mãe sente quando o filho está triste, mãe sente quando o filho precisa dela, precisa daquele aconchego, daquele colo. Mãe sabe olhar nos olhos. Sabe olhar nos olhos e ler o que ali está. E ver quando o filho está bem ou não. Quando está falando a verdade. Também. Sim. Mãe vê. É por isso que você diz assim, meu pai do céu, mas será que essa mulher sabe tudo? Você peleja para esconder alguma coisa da sua mãe, ó. Ela já viu. Ela já sentiu, porque mãe vê, Mãe sente, deu aquela olhadinha, mãe já vê, já percebe no ar como é que o seu filho está. E mãe sabe. Então são 3 coisas. A mãe sente, a mãe sabe e a mãe vê. Você já tentou esconder alguma coisa da mamãe? Não deu certo, não foi? As nossas mães são as nossas melhores amigas. Elas não são amigas de passar a mão na sua cabeça em tudo que você faz de errado, não. Mas ela é sua grande amiga, porque ela vai ser aquela que nunca te abandona. E não importa o que você apronte, a mãe
vai ficar com você, mesmo que ela tenha que lhe corrigir, mas o amor dela por você não muda. Mãe não é somente uma palavra. Aliás, esta palavra tão pequenininha carrega um sentimento e um significado tão grande. Mãe, sua grande e sua melhor amiga para todos os momentos da sua vida. Olha, escute bem o que a tia está falando agora. Não se iluda, por melhores amigos que você tenha, a sua mãe sempre será a sua melhor amiga e confidente. Você pode contar com ela, independente do que seja. E se tem alguém que te conhece até do avesso, é a sua mãe. Por quê? Porque ela vê você até do avesso. Porque ela sabe como você é por dentro e por fora. E porque ela sente esse amor incondicional por você. Um amor que foi gerado junto com você. E que quanto mais você cresce, mais ele cresce junto. Olha que maravilha. Então esse é a grande essência das mães, é o grande mistério de ser mãe, porque ser mãe é um grande mistério. Um grande mistério da vida é ser mãe. E quem é mãe sabe do que eu estou falando, porque você nem adivinhava nada, mas de repente passou a adivinhar, né? Você é mãe agora, você até adivinha as coisas. Então é isso, é um grande mistério que nós mesmas nem compreendemos, mas que vivenciamos todos os dias. Então, você, mamãe, meus parabéns, porque você merece. E a você, filho, dê sempre aquele abraço na mamãe. E nunca deixe de dizer para ela o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você. Então, iniciando a nossa aula de hoje, um beijo para cada uma de vocês, mamães, e para vocês, filhos, também. Que Deus abençoe todos vocês. Mamães, papais, filhos, família, sejam abençoados por Deus. Amém? Vamos iniciar. Hoje, né? 4/5, já estamos no mês de maio, que mês gostoso. E vamos iniciar nossa aula hoje, ciências, falando de quê? Atmosfera. Vamos lá? Ciências. A atmosfera. O que é a atmosfera, gente? Ah, tia, é esse monte de ar aqui que tem ao nosso redor. Será? Tá no caminho, não tá no caminho? Então vamos ver aí no livro de vocês. O que é que diz que a atmosfera é? Ela é uma camada gasosa, não é isso? E o que quer dizer gasosa? Camada de gases, isso mesmo. É a camada gasosa que envolve quem? Todo o planeta. E de que planeta nós estamos falando, gente? Não é de Marte, não, viu? É da Terra. Então, a atmosfera é a camada gasosa, ou seja, a camada formada por gases que envolvem todo o planeta.
Ela é composta por vários estratos que se distribuem à medida que se distanciam da Terra. Além dos gases, é possível encontrar na atmosfera. O que é que nós podemos encontrar na atmosfera? Nós podemos encontrar partículas sólidas, os gases, claro, né, que não poderia faltar, imagina, e vapor de água. E vapor de água. Essas partículas sólidas são o que, tia Silvana? Poeira, né? Aqui são poeira. Certo? Além dos gases, na atmosfera também temos partículas sólidas, que são as partículas de poeira, e vapor de água. Ok? Aí vamos ver então as camadas dessa atmosfera. Para nós que aqui estamos, a gente vai olhar assim, como a tia falou no início. E aí o que é a atmosfera? Esse monte de ar aqui, ó, que está ao nosso redor. Se assim fosse, e você fosse olhar, você conseguiria diferenciar, saber que essa atmosfera tem várias e várias camadas? Não, né? Fica difícil assim. Mas ela tem várias e várias camadas. Vamos estudar essas camadas de acordo com, vou colocar aqui assim, como se fosse aqui o nosso planeta, tá? E nós vamos, a partir daqui, nós vamos fazer as camadas, de acordo com o que está aí no seu livro. Aí você pode acompanhar. Essa primeira camadinha aqui, de ar, de gases, envolvendo o nosso planeta. É isso que envolveu, tá vendo? Ó, ele está todo ao redor do nosso planeta. Ela tem 20 quilômetros, né? E como é o nome dela? Troposfera. O que é que eu posso dizer sobre a troposfera, então? Primeiro, se você observar bem, ela é a mais próxima da Terra. Fica fácil, né, de você saber. Tá vendo aí? A mais próxima quem foi? A primeira que a tia colocou. Troposfera. Ela é a mais próxima da Terra. É onde está o ar que nós respiramos, tá? Nessa camada aí, ela tá cheia do ar que nós respiramos. Acontece nessa mesma troposfera, eu vou colocar bem aqui, ó. Vocês podem se vocês quiserem, podem anotar. Fica bem melhor. Acontecem o que? Os fenômenos aqui nessa mesma camada acontecem os fenômenos climáticos, né, do tempo. Vai ter formação de nuvens, ó, chuvas, ventos, tudo isso na troposfera, tá? Vão anotando aí, ó. Formação de nuvens, chuva, vento, tudo aonde? Na troposfera.
estratosfera. A próxima camada, qual é? Se for perguntar qual é a camada mais próxima da Terra, aí você já sabe, troposfera. E ela fica a quantos quilômetros aqui da nossa superfície? A 20 quilômetros. Muito bem. A próxima é a estratosfera. Vamos lá, nossa segunda camada. Nossa segunda camada é a estratosfera. São quantos quilômetros? 50. Quilômetros, certo? Eu vou colocar a estratosfera pro lado de cá, que aí você vai identificar melhor. Depois a gente apaga para colocar as demais. Estratosfera. O que que diz sobre a estratosfera? A estratosfera é a camada que fica entre a troposfera e a mesosfera. Mesosfera é a próxima que virá, ó, para que vocês entendam. Essa aqui seria a mesosfera. Então, o que que ele está dizendo? Que a troposfera fica entre que a estratosfera fica entre troposfera e mesosfera. Fica bem no meio, entre uma e outra. Certo? O que mais que ele diz? Que nela existe gás ozônio. Oba, olha só, onde é que está o gás ozônio? Quando a gente perguntar. Onde é que está a camada de gás ozônio? Na estratosfera. Muito bom. Essa camada ela vai funcionar como um filtro, regulando assim os raios solares. Protege a vida dos seres vivos, né, gente? Tem que filtrar aí os raios ultravioletas. É também na estratosfera que aviões a jato circulam, porque ela é muito estável com relação aos fenômenos meteorológicos. Então, uma das principais características da estratosfera vai ser o quê? A presença da camada de gás ozônio, né, para a nossa proteção e proteção de toda a vida no planeta. Próxima é a mesosfera, que você já colocou ali. É uma camada em que o ar é rarefeito. Então, vamos colocar as características aqui da mesosfera. O ar é rarefeito. Nós vimos isso, não foi? Outro dia na aula de geografia. O ar é rarefeito, temperatura é baixa, né? E ela fica a quantos quilômetros, gente? A 85 quilômetros da Terra. Próxima camada. Termosfera. Termosfera. A quantos quilômetros fica a termosfera? Muitos, né? Ó, 600 quilômetros da Terra. Quais são as características da termosfera? Vamos lá, as características desta camada.
A termosfera é a camada onde as frequências de rádio melhor se propagam. Sua temperatura pode chegar a mais de 1000 graus. Olha só, então vamos colocar aqui as características da termosfera. Temperatura aqui. Pode chegar a mais de 1000 graus, né? Pode chegar a mais de 1000 graus. E as frequências de rádio, né? Outra característica da termosfera, frequência de rádio. De rádio. A tia está só fazendo um resumozinho, tá? Das características de cada uma delas. E agora a exosfera. Exosfera. E por que esse nome? Vamos já conversar sobre esse nome. Distância, 1000 quilômetros. Exo quer dizer o que, gente? Exterior ou fora, né? Então, ela é a camada mais exterior, né? Ela é a camada de transição entre a atmosfera da Terra e o espaço sideral. Ela se torna aqui, ó, a última camada gasosa aqui pertencente à nossa atmosfera. Depois dela começa o quê? O espaço sideral. Ela é composta basicamente pelos gases hélio e hidrogênio. Então, características desta camada, gases hélio e nitrogênio, né? São características desta camada aqui, ó. Certo? Nitrogênio não, hidrogênio. Hidrogênio. Nela não há gravidade e as partículas se desprendem da Terra com facilidade. Na exosfera encontramos os satélites de transmissão e os telescópios espaciais. Então, ó, o que é que você vai encontrar nessa camada? Os gases hélio e hidrogênio e também os satélites. Pronto, peraí. Satélites, né? Também são encontrados na exosfera. O aumento da concentração de poluentes na nossa atmosfera, causado principalmente pela emissão de gases das indústrias e a queima de combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? Carvão, petróleo, né, gente? Gás natural, gasolina, todos esses combustíveis aí. Esses combustíveis dos veículos podem causar consequências como o aumento da temperatura do planeta e uma maior incidência de doenças respiratórias nas pessoas.
Porém, algumas medidas já são adotadas visando reduzir o impacto negativo da ação humana na atmosfera. O uso de combustíveis menos poluentes, como os biocombustíveis, a utilização de bicicletas. Olha aí uma coisa boa para a gente fazer, né? Começar a pedalar mais do que pegar carro, do que sair de carro. Além de trabalhar o físico, vai ajudar ao planeta. A substituição por parte das indústrias de produtos químicos que destroem a camada de ozônio. Colocação de filtros nas chaminés das indústrias também são atitudes que vão ajudar nessa preservação. O que são biocombustíveis, tia? Tá aqui dizendo, ó. São combustíveis produzidos a partir de vegetais, como o milho, a cana-de-açúcar, excrementos de animais. Tia, combustível feito de fezes existe, e até de lixo. Além de serem geralmente menos poluentes que os combustíveis fósseis, são derivados de fontes que podem ser renovadas. Né? Vai ter sempre animal fazendo fezes, né? Então, um recurso aí até bom. E dá sempre para plantar também, né? Milho, a cana-de-açúcar, para que a gente possa ter o progresso, a tecnologia, os avanços, mas pensando sempre na preservação também do planeta. Não precisa a gente abrir mão, né, do progresso, mas temos que ter um progresso consciente. Na página 33, né, na página 33, você vai fazer a sua atividade. Vamos pensar. Por que a atmosfera é tão importante para a vida no planeta? Por quê? Eu quero que você pense, eu quero que você seja uma criança que sabe pensar por você mesmo. Por que que essa atmosfera, essa camada de gases que envolve a Terra, é tão importante para a vida no planeta? Olha só, o que é que nós vimos aqui, ó? Nós vimos que na primeira existe o ar que nós respiramos, então tá aí uma grande importância. Nós vimos que na estratosfera temos a camada de gás ozônio, que nos protege dos raios ultravioletas. Então, mais uma grande importância aqui, ó. Por que que a atmosfera é importante? Já temos dois motivos maravilhosos aí porque elas são importantes. Sem falar que nós vamos ter as frequências de rádio. Quem é que não escuta rádio aqui? Todo mundo, né? E esse sinal que leva essa aula até você não precisa de frequências, ondas sonoras, não vai precisar também dos satélites. Então, tudo isso aqui, olha, é importante. Então, pensa, se tu precisa dessa camada atmosférica para todas essas coisas, por que então, responda a pergunta, ela é tão importante para a vida no planeta? Vão pensando. Eu ajudo já vocês com a resposta, mas eu quero que vocês pensem bastante. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Eu coloquei diferente, eu coloquei do meu jeitinho. Se fizer sentido, meu amor, se estiver de acordo com o que nós estamos estudando, show de bola.
Segunda questão. Quais são os principais fatores responsáveis pela poluição atmosférica? A tia acabou de ler naquele pequeno texto. Quem é que mais polui a nossa atmosfera? Vamos lá. Os principais fatores responsáveis são a queima de combustíveis fósseis. De combustíveis fósseis. Que são eles? O carvão, o gás natural, a gasolina, pronto. Os principais fatores responsáveis são a queima de combustíveis fósseis, que são o carvão, gás natural, gasolina dos veículos e a poluição das indústrias. Terceira questão. Escreva o nome das camadas da atmosfera nos locais corretos da ilustração. Vamos lá, gente. O nome das camadas. A primeira aqui, ó. Vocês vão ter os aviões, as chuvas, os balões, né? É a nossa primeira camada, é a troposfera. A próxima, tá toda roxinha, bonitinha, é a estratosfera, presença de quem? Da camada de ozônio. Estratosfera. Na mesosfera, o que é que nós temos? Nós vamos ter aí meteoros, vocês estão vendo? Então, vocês vão colocar mesosfera. Na termosfera, vocês vão ter aí um avião aí bem diferente, né? Acho que não é nem avião, aí é um foguete. Então, na termosfera. E na exosfera, vocês estão vendo aí os satélites? Muito bom. Então, exosfera. Vamos ver camada por camada. A primeira, troposfera. A segunda,
com a camada de ozônio? Estratosfera. A terceira, mesosfera. Mesosfera. A quarta, termosfera. Termosfera. E a última, exosfera. Conseguiram? Vou apagar aqui. Ficamos assim, ó. Né? A primeira aqui, ó. Troposfera. A segunda, com a camada de ozônio. Estratosfera. Terceira, mesosfera. A quarta, termosfera. A quinta e última, exosfera. Tá? Desse jeitinho aí. Vamos ler o texto, né? Vamos ver o que é que o texto nos comunica agora, que informação ele vai nos trazer. Você sabia que, além dos protetores solares, há uma outra espécie de barreira natural contra a radiação ultravioleta? Com certeza você já ouviu falar. Essa barreira existe. É a camada de ozônio. No seu caminho do Sol para a Terra, a radiação passa pela atmosfera e é enfraquecida quando penetra na camada de ozônio. Ali, parte dessa radiação é absorvida e ela chega muito mais fraca ao nosso planeta. Olha como é importante. Vocês podem até grifar, né? Sublinhar, passar um marcador de texto aí nesse ponto aqui, ó, nessa parte do texto de vocês. Vai lá. Grifa aí. No seu caminho, a radiação passa pela atmosfera, é enfraquecida quando penetra na camada de ozônio. Parte dessa radiação é absorvida e ela chega muito mais fraca ao nosso planeta. O ozônio é um gás natural da atmosfera e a tal camada é a região em que grande quantidade desse gás está concentrada. Se essa camada não existisse, a radiação chegaria a nós com muito mais intensidade e a gente poderia ficar menos tempo no sol sem se queimar. Você, com toda essa proteção que você tem, né? Eu sei que você tem, cuidado. Então, toda vez que você sai, você não passa um protetor solar para se proteger da radiação? Imagine se nós não tivéssemos a camada de ozônio. Haja protetor, ia ser fator 50 não, ia ser fator 100 para lá, né?
Então, a camada de ozônio é super importante nessa questão. Até mesmo a vida no nosso planeta estaria ameaçada. Plantas, animais, nós também estaríamos ameaçados se não tivéssemos essa proteção que a atmosfera nos dá e principalmente essa barreira da camada de ozônio para nos proteger. Como a radiação ultravioleta é invisível, é muito importante que ela seja medida para que possamos nos prevenir. Hoje existem instrumentos para medir a camada de ozônio e a radiação ao mesmo tempo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mantém vários medidores de radiação ultravioleta em vários pontos do Brasil para estudar os seus efeitos. Os pesquisadores estão sempre atentos para avisar a população em caso de necessidade. E vamos aprender a levar a sério quando é recomendado. Os cientistas, eles estudam, eles pesquisam e é importante a gente levar a sério. Muitas vezes eles dizem, né, quando haverá uma maior incidência de raios solares ou quando o ar fica mais seco. Todas essas informações que vêm a nós devemos observar e sempre aproveitar o máximo delas em nosso benefício. Se eu sei que o sol está bem mais forte e a radiação vai estar maior também, eu vou me proteger mais, não é assim? Então, vamos estar atentos toda vez que tivermos informações para nossa proteção, a gente vai observar e atender, né, a essas recomendações. De acordo com o texto, como o ozônio protege o planeta da radiação ultravioleta? Vamos lá, a tia pediu até para você marcar. Você marcou? Você marcou aí no seu texto essa parte? Porque se você marcou, você já vai conseguir, né? Página 33, tá bom, meus amores? Vamos lá. De acordo com o texto, como o ozônio protege o planeta da radiação ultravioleta? O ozônio, ele faz o quê? Ele absorve parte da radiação. Ele absorve parte da radiação que chega ao planeta. Diminuindo a sua intensidade. Letra B. Caso a camada de ozônio não existisse, quais consequências poderíamos sofrer? Claro que uma das consequências, como já foi falado, seria o quê? O aumento, né? Poderíamos sofrer
o aumento da radiação. Porque sem a nossa camada protetora, essa radiação passaria livremente, né, gente? Então, haveria um aumento da radiação. E essa radiação poderia causar queimaduras. Você já se expôs ao sol, ficou lá tendo... Ah, eu vou pegar um bronze. Aí ficou tanto tempo no sol que a pele queimou toda. Pois é. Se não tivéssemos essa camada protetora do ozônio, o que poderia acontecer? Nós poderíamos sofrer o aumento da radiação, causando queimaduras e doenças de pele, principalmente o que, gente? O câncer de pele, né? E doenças de pele. Por isso que é tão importante você se proteger. Ah, não, já tem o ozônio, eu não preciso mais me proteger, não. Precisa sim. Ajude, né? Tem o ozônio, mas eu vou passar meu protetor solar. Ó, excelente. Você vai estar evitando queimaduras na pele, evitando doenças futuras. Muito bom. Sempre que você for sair, ai tia, não, mas eu vou só para a escola. Vai pegar sol, vai ter exposição à luz do sol, então passa o protetor solar. É algo que nós deveríamos ter como hábito de todos os dias, antes de sair de casa, passar protetor solar para evitar problemas no futuro, ok? Então, nós encerramos aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? Foi simples, foi pequena, né? Sobre a nossa atmosfera, mas muito importante a gente conhecer a nossa atmosfera. E eu espero vocês para a nossa próxima aula. Pode ser matemática, pode ser ciência, ética, eu não sei. Mas que eu sempre vou estar aqui ansiosa esperando por vocês, tá? Então, ó, beijo, meus amores, beijo no coração, abraço grande em cada um de vocês e que Deus abençoe você, eu e a nossa família, a nossa escola, o nosso país. Tchau, meus amores. Até a nossa próxima aula. Olá, meus amores, bom dia! Mais um dia de aula, mais um dia abençoado em nossas vidas. E essa semana estamos trabalhando um projeto incrível, o projeto do Dia das Mães. Aquela pessoa maravilhosa que nos trouxe a vida. Nós somos os presentes na vida de cada uma delas. Pode ter certeza disso. E você, já abraçou a mamãe hoje? Já deu um beijo nela? Já tomou a benção? Já disse o quanto ela é importante na sua vida? Tia, é tão bom aquele abraço da mamãe. Ai, tia, aquele beijinho que ela dá na gente é tão bom. Mas lembrando que mamãe também corrige, hein? Mamãe também mostra o que está certo e o que está errado. Pode ter certeza disso, que ela vai te ensinar a ser gente, a crescer uma pessoa honesta, a conhecer as regras da vida. Mesmo que você não conte para ela o que está acontecendo, mãe sente. Sabe aquele dia que você chega triste, arrastando a chinela, com a mochila empendurada, que está chateado por alguma coisa? Não precisa você falar nada. A sua mãe sente. E só dela começar a conversar com você,
E aí, filho, como é que foi o seu dia? Aprendeu o que na escola? Ela já sabe o motivo de você estar triste. E mãe consegue ver coisas que a gente nem imagina. Mãe consegue ver quem é aquele amigo que é teu amigo de verdade. Mãe consegue ver quem é aquela pessoa que é especial na sua vida. Mãe consegue ver aquela pessoa que não é teu amigo. Mãe consegue enxergar coisas que só Deus sabe. Então, mãe, sente como você está, sem você dizer uma palavra. Mãe sabe o porquê de você estar assim. E mãe vê coisas que só Deus sabe. Nunca esqueça disso. Mãe sempre sente. Mãe sabe de tudo e mãe vê tudo. Não pense que você está escondendo as coisas dela não, hein? Porque ela já sabe de toda a verdade. Ela já sabe de tudo. Combinado? Então, com esse carinho incrível que nós temos pelas nossas mães, cada um pela sua, cada um por todas elas, porque elas são incríveis, são maravilhosas, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos à nossa aula de História. E aí, pegou o seu material já? Pegue seu livrinho. Hoje nós iremos trabalhar com uma das raças que fizeram parte da base do povo brasileiro. Hoje nós vamos conhecer um pouco da influência negra no Brasil. Sim, influência negra no Brasil. Tia, eles trouxeram tanta coisa, tanto aprendizado para a nossa vida, que nós ainda utilizamos até hoje. Pois é, você imagina? Exatamente. E aí, como é que isso aconteceu, tia Cíntia? Pega o seu livrinho na página 26. Vamos lá. Lembra como eles chegaram aqui? Ai, tia, eles vieram passeando nos navios, lá em cima, tomando sol, água de coco. Foi assim, gente? Ó, nada disso. Eles chegaram ao nosso país, nos porões dos navios negreiros, que eram navios responsáveis por fazer o transporte dos africanos. Mas eles eram chamados de escravos, porque eles vieram para trabalhar e eram vendidos no mercado, gente, na feira, como coisas. Você acredita que o ser humano teve essa capacidade? Pois é. Mas acreditem, eles tiveram a capacidade de se reinventar, de mostrar toda a sua força e toda a sua cultura. Exatamente. E eles acrescentaram muito ao povo brasileiro. A coroa portuguesa queria ocupar as terras da colônia. E o plano foi transformar o Brasil num importante produtor de açúcar. Porque esse era um produto de bom preço na Europa. Tia, então eles foram buscar os africanos para trabalhar na lavoura? Sim, para cortar a cana de açúcar. Os portugueses que se interessassem em produzir açúcar no Brasil, recebiam terras para construir fazendas. Tia, quer dizer que eles não pagavam nada, eles vinham para cá, os portugueses, ganhavam as terras. Exatamente. E, gente, ó, detalhe, e às vezes eles comandavam lá de Portugal, nem vinham conhecer a terra, viu? Olha como eles são ingratos, né? Assim, os engenhos de açúcar se multiplicavam. 1570, existiam 60 engenhos. 1580, quase dobrou, 118. 1610, 400 engenhos. 1710, 650 engenhos. Tia, então, açúcar era o ouro branco, viu, do momento, era o que estava dando muito dinheiro. Então, eles construíam cada vez mais engenhos, cada vez mais plantações de cana-de-açúcar e cada vez mais eles queriam escravos para trabalhar. Com a falta de mão de obra para a agricultura da cana-de-açúcar, os portugueses decidiram trazer negros africanos para trabalhar como escravos no Brasil. Nós sabemos que os índios preferiam morrer do que virar escravos, do que trabalhar para o homem branco forçado. E eles eram trazidos em navios negreiros. Vinham juntos uns dos outros e não tinham espaço nem para se deitar. Feche os olhos e imagine a cena.
de você estar no porão de um navio. Você já conseguiu imaginar um ônibus lotado? Um novo Maracanã lotado? Um Gereissati Rota 2 lotado, 6 horas da noite? Pois é, os porões dos navios eram mais ou menos desse jeito aí, viu, gente? Só que era uma viagem no mar, que aquele negócio balança, você não tem como se sentar, como fazer uma refeição, como fazer as suas necessidades. Pois é. E aí, nesse percurso, não podiam tomar banho, nem havia lugar para isso. E como não podiam se exercitar ou respirar ar fresco, muitos transmitiam doenças aos outros e terminavam morrendo antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando eles chegavam ao Brasil, muitos estavam desnutridos por não terem se alimentado direito. E eles eram acorrentados nas praças ou mesmo no porto e oferecido para venda como mercadoria. Imagine você vender um ser humano como se ele fosse uma coisa. É muita maldade, né, gente? Quando o comprador chegava, examinava os olhos, os dentes e os músculos para ver se eram sadios. Tinha por que eles examinavam os dentes? Para saber se ele não ia ter dor de dente, se não tinha cárie e se ele não ia reclamar de dor. E o músculo era para saber se ele era forte, se ia ter força para trabalhar. Os mais jovens valiam muito mais. Depois de comprados, eles eram levados para o engenho, onde iriam morar numa espécie de galpão. E não tinha nenhum conforto, não tinha conforto de jeito nenhum. Eles dormiam amontoados no chão e não tinham lugar para fazer suas necessidades. O nome desse lugar era chamado de senzala. Na senzala, ele não tinha liberdade de ir e vir. Mesmo sendo o lugar onde ele dormia, ele acordava muito cedo e já começava a trabalhar. Sempre vigiado pelo feitor, que era o responsável pelos negros. Caso acontecesse de algum deles desobedecer, o feitor ou o senhor de engenho era castigado e ele apanhava de chicote. Ficava preso pelos braços e pelas pernas. Um dos castigos que eles mais tinham medo era de apanhar no tronco. Gente, era uma coisa tão humilhante, tão deprimente, que fazia... Não vou usar o termo que a tia está pensando, porque eu acho que é pior. Mas fazia vergonha aquela situação de você amarrar o ser humano ao tronco e bater nele. E quem batia era o feitor ou o próprio senhor de engenho. No início, eles trabalhavam carregando grãos, plantando e colhendo. Depois, foram trabalhar na mineração, cavando túneis e garimpando pedras. Eles não tinham descanso e trabalhavam em serviços pesados. Alguns negros trabalhavam na casa grande e por isso tinham até roupas. Lá cozinhavam, cuidavam da casa e dos filhos do senhor de engenho. Vocês acreditam que para cuidar dos filhos do senhor de engenho, se fosse bebezinho novo, eles pegavam aquela que tinha tido bebê e ela era obrigada a dar o leite do peito dela para o filho do senhor de engenho? Pois é. E aí no dia a dia eles não recebiam tantos alimentos. E algumas sobras da casa do senhor eram mandadas para a senzala. Destas, o resto do porco, como o pé, o rabo, a orelha, eram misturados com feijão. E eles precisavam comer feijão porque eles queriam que eles fossem fortes para trabalhar. O que fez surgir uma das comidas mais conhecidas na nossa culinária, que hoje em dia é a nossa deliciosa feijoada. Eles achavam que estavam dando as sobras, e muito pelo contrário, eles estavam dando origem a uma das comidas típicas mais gostosas do nosso país, a feijoada, que foi criada a partir de uma necessidade, né? A cultura brasileira é recheada de marcas africanas. Então, realmente, eles vieram para encher e para completar a nossa cultura. Nas danças e nas festas religiosas. A primeira delas se chama maracatu. É de origem afro-brasileira e apresenta instrumentos de percussão, de batida,
ritmo e danças semelhantes ao candomblé, bem como personagens fantasiados de rei, rainha, servos e dama conduzindo bonecos na frente. Tornou-se um cortejo carnavalesco do folclore nordestino. É como se fosse uma peça teatral envolvendo candomblé, mas que vai no período do carnaval. Olha que riqueza de detalhes. Exatamente. A congada, tia Cíntia, é um tipo de dança guerreira que é marcada pelos cantos de viola, reco-reco, caixa e tambores. É uma dança dramatizada e tem como tema a luta do bem contra o mal. A capoeira. Vocês sabiam que a capoeira era considerada dança, mas ela atualmente é considerada inclusive como esporte? Sim. E o esportista que faz capoeira, que joga, que dança capoeira, ele não pode atualmente utilizar dessa arte para prejudicar, para maltratar o próximo, e sim para trazer equilíbrio ao corpo, para trazer equilíbrio à mente. Mas antigamente era a forma como os escravos se defendiam do senhor de engenho. Por quê? O feitor e o senhor de engenho tinham chicote e alguns deles chegavam até mesmo a ter armas. E o escravo, a única coisa que ele tinha para se defender era o próprio corpo. Por isso, ele lutava capoeira. E aí, como está falando no nosso texto, né? No tempo da escravidão, servia como defesa. Atualmente é uma prática esportiva. E tem umas músicas bem legais que envolvem a capoeira. Frevo. Nós temos um dançarino de frevo aqui na escola, ó, de prato cheio. Tio Leno domina o frevo na ponta dos pés e na ponta da sombrinha. É uma dança originária da capoeira, trazida pelos negros de Angola. O nome vem de ferver. Gente, porque ferve, viu? Aquele negócio de você dançar com a sombrinha, sobe e desce, e abaixa e sobe assim, ó. É muito interessante. E você precisa da sombrinha para se equilibrar. Ela é uma dança frenética. Então, o frevo vem de ferver e é frenética. E o samba, tia Cíntia? O samba significa umbigada. Você observa que geralmente são as mulheres que dançam, né? Os homens também têm essa prática. Mas a dança do homem é mais para conduzir a dama. E a mulher, quando ela dança o samba, ela requebra muito a parte de baixo do corpo e chamava-se umbigada. Saiu das senzalas como dança de roda e era uma dança considerada imoral pelos donos dos escravos. Hoje em dia é um ritmo para a realização de desfiles e enredo das escolas de samba. Tia Cíntia, por que era considerado imoral entre os escravos antigamente? Porque era a única forma que eles tinham liberdade para movimentar o seu corpo, já que eles passavam o tempo todo só trabalhando. O fandango é uma dança popular acompanhada por duas violas, uma rabeca e um pandeiro. Dança-se em roda, em fileiras ou em pares. No vocabulário, tia, então na dança, na religiosidade, no vocabulário, tem tanta coisa? Tem. Lembra que nós tivemos a origem, a herança indígena? Hoje nós estamos na herança negra, né? No vocabulário tem a palavrinha moleque, cachimbo, quindim e machixe. Nos instrumentos musicais nós temos o agogô, o berimbau, atabaque, reco-reco, pandeiro, tambor e bongos. Na alimentação nós temos o delicioso caldo de mocotó, o quibibe e a feijoada. Feijoada essa que os donos achavam que estava dando restos para eles e na verdade estavam trazendo uma comida deliciosa. No vestuário eles sempre gostaram de usar colares, lenços, pulseiras, turbantes e quando eles podiam sempre utilizavam coisas coloridas. Nem sempre dava certo, né? Nem sempre eles tinham acesso, mas quando eles podiam, as roupas e as vestimentas eram coloridas, ok? Ficou entendido? Tia, então foi riquíssimo.
tudo que eles trouxeram para a gente foi riquíssimo. Lembrando que no começo, eles não tinham direito a expressar a sua cultura. Eles eram obrigados a aceitar a cultura do colonizador, do português. E aí eles foram lutando pelos seus direitos até conseguirem se expressar e trazer à tona toda a sua musicalidade, toda a sua força, toda a sua herança de religiosidade e trazer para a gente, para acrescentar a nossa cultura. Mas demorou bastante, viu? Eles eram bem repreendidos por causa disso. Vamos lá, página 29. Que raça veio de outro continente para trabalhar como escrava aqui no Brasil? Qual foi a raça? A raça negra. Muito bem. A negra. 2. Quais os trabalhos que eles faziam? Tinha quando eles chegavam aqui, eles trabalhavam na agricultura, né, na cana-de-açúcar, e depois eles também foram para a mineração. Trabalhavam na agricultura, coloca entre parênteses cana-de-açúcar, e na mineração. Exatamente. Terceira questão. Essa aqui é bem boazinha de responder, né? Associe corretamente. O que eram os navios negreiros, gente? Servia como o quê? Como dono do engenho? Como responsável pelos escravos? Ou como transporte de escravos? Era o transporte, tia. 2. A senzala. Era a casa onde o senhor de engenho morava ou era o lugar onde os negros moravam? O lugar onde os negros moravam, tia. Quem era o feitor? Hein? Era o dono do engenho ou responsável pelos escravos? Responsável pelos escravos. E quem era o senhor de engenho? Ah, tia, esse daí era o dono do engenho. E a casa grande era o lugar onde o senhor de engenho morava juntamente com a sua família. Então a numeração ficou 4, 3, 1, 5, 2. Quarta questão, vamos de interpretação da imagem. O nome da obra é Capoeiras, uma pintura de Johann Moritz Rugendas, 1830. Qual é mesmo o título da obra, tia Cíntia? Capoeiras. Capoeiras. B. Quem é o autor? Johann Moritz Rugendas. Johann Moritz. Opa, é um I. É só até o Z. Rugendas. Johann Moritz Rugendas. Na sua opinião, o que está acontecendo aí na tela? O que você acha que eles estão praticando? Ai, gente, eu acho que eles estão praticando uma roda de capoeira. Eu acho, e vocês? Olha, eles estão com os posicionamentos fazendo assim, ó. Paranauê, Paranauê, Paraná. Dá pra ver bem direitinho o gingado deles, né? O mexido do pé, do braço. Eu acredito que seja. Eles estão lutando capoeira. Tia, por que eles lutavam capoeira? Para se defender, já que eles não tinham acesso a armas ou chicotes. Isso aí.
Virou página 30. Como surgiu a feijoada? Você lembra como surgiu a feijoada? Nós falamos no nosso texto. O que os senhores de engenho faziam? Doavam para ele os restos do porco e cozinhavam dentro do feijão. Então, os negros recebiam restos do porco. Que resto era esse, tia Cíntia? A orelha, o rabo e os pés. Orelha, rabo e pés. Que eram colocados para cozinhar dentro do feijão. Tia, e por que eles aceitavam? Porque eles não tinham outra forma de se alimentar de carne, tá, gente? Infelizmente, eles não tinham direito. Observe as imagens a seguir e escreva o nome de cada dança. A primeira aí, você acha que é o quê? Ai, tia, tem o rei, né? Tem os bonecos. Eu já sei, é o maracatu. Muito bem. Sexta questão, primeiro desenho, maracatu. O segundo desenho. Ah, essa também é super fácil, tia. Essa sombrinha aí, o povo tudo pulando, é o frevo. E esse terceiro desenho parece com aquela nossa apresentação da gincana, né, gente? Que foi o tema verde, amarelo, azul e branco. É o samba. Ô, saudade de uma gincana. Em nome de Jesus, vai passar. Vamos lá, dando continuidade, vamos para a exploração infantil. Tia, por que a gente vai misturar a herança dos africanos com a exploração infantil? Gente, vocês sabiam que a exploração infantil começou na época da escravidão? Exatamente. As crianças que vinham com seus pais, que eram comprados como escravos, bom tempo depois começou a se organizar a questão da lei, né? Mas demorou bastante. E as crianças, vocês pensam que elas tinham direito de estudar? Era o sonho delas, gente, estudar. Era o sonho delas aprender alguma coisa. Mas sabe o que eles tinham? Obrigações, igual gente grande. Obrigação de amolar faca, amolar tesoura, ajudar a atravessar a rua, encher pote com água, cortar verduras, olhar o filho da casa grande, brincar com a criança que judiava deles. Você imagina, você já ouviu a historinha do Negrinho do Pastoreio? Gente, a história do Negrinho do Pastoreio é emocionante, porque é uma realidade tão triste de um menino que tinha um coração tão bom. Pois é, tia. Então quer dizer que já começou nessa época, tia Cíntia, a exploração infantil? Sim. Eles não tinham direito de ser crianças. Eles tinham obrigações de gente grande. Quando os escravos vieram para o Brasil, muitos deles vieram com seus filhos, que também sofriam com a escravidão. As crianças, mesmo as muito pequenas, eram afastadas dos seus pais e começavam a trabalhar. Para começar, quando ele era bebezinho, se a senhora do engenho tivesse um bebezinho também, a escrava tinha que amamentar o filho da senhora de engenho. Por isso que eles tinham a ama de leite. Gente, o negócio é sério, não foi brincadeira não. E aí, o que aconteceu mais, tia Cíntia? Eles não podiam brincar.
Eles eram discriminados e viviam numa dura realidade. Nos dias de hoje, muitas crianças também vivem trabalhando, muitas obrigadas pelos seus familiares, para que possam ajudar no orçamento. Elas deixam de estudar, de brincar e precisam assumir responsabilidades que não são delas. Antigamente, as crianças nem esse direito de estudar tinham. Hoje em dia, as crianças já têm o direito de brincar, de estudar, de ter um alimento, de ter uma moradia, saúde. E antigamente, que não tinha nada disso. Hoje em dia, a gente precisa dar cada vez mais valor às nossas conquistas. Você tem o direito de estudar, tem o material, tem o lanche, tem a escola. E tem gente que ainda não dá valor, né? Que não estuda, que não faz as tarefas. E as crianças desse tempo aqui da escravidão sonhavam com o momento de escrever, sonhavam com o momento de ir para a escola e não podiam, não tinham direito. Observe alguns relatos de crianças que precisam trabalhar. Isso aqui é na atualidade, viu? Crianças que vivem em sinal, vendendo bombom, vendendo água, engraxando sapato, para poder ajudar em casa. Acordo cedo, tenho que fazer o café dos meus irmãos. Dou comida, banho, depois levo todos para a escola. Cuido da casa e vou pedir um trocadinho no sinal da farmácia. Tenho que ajudar a minha mãe a cuidar da casa. E o João só tem 11 anos. Então, quando o João arruma os irmãos para ir para a escola, era direito do João também ir para a escola. Para onde ele vai? Para o sinal. Pedir moedinha para poder comprar o almoço dele e dos irmãos. Porque a mãe trabalha fora e ele tem que cuidar da casa. Uma criança com responsabilidade de adulto. Lia, 9 anos. Vou para o lixão catar restos de comida que as pessoas deixam. Lá em casa, todos vivem do lixo. Posso até encontrar brinquedos e roupas num dia só. Às vezes dá vontade de chorar, porque eu queria mesmo era uma roupa nova. E você? Quando a mamãe compra aquele lanche que não é aquele que você queria, você bota aquela cara feia e diz: "Aff, essa comida veio ruim, essa roupa feia." Gente, existe a ingratidão sim. E a Lia, ela só queria uma roupinha nova uma vez na vida. Ela só queria comer uma comidinha limpa. Imagine você precisar se alimentar do resto de outra pessoa que já passou dentro do caminhão do lixo. Gente, é humilhante essa situação, mas infelizmente acontece no nosso país. Então, procure ser uma criança melhor, procure valorizar cada vez mais aquilo que os seus pais lhe oferecem. Pode ter certeza que eles estão lhe dando o melhor que eles podem fazer. Seja grato. O trabalho infantil é ilegal. Durante a escravidão, as crianças negras escravizadas faziam os seguintes trabalhos. Os meninos guiavam cego, levavam o lixo à rua, levavam recado, amolavam facas, pegavam latas de água e cuidavam dos cavalos. Esse de cuidar dos cavalos é de onde vem o negrinho do pastoreio. Na próxima eu conto para vocês. E as meninas ajudavam na cozinha, aprendiam a costurar, lavar pratos, cuidar da limpeza da casa, varrer o quintal e descascar verduras. Atualmente, existe um documento chamado Declaração dos Direitos da Criança, em que se reconhecem muitos direitos e necessidades delas. Nele diz que a criança tem direito à educação, moradia, ao lazer e aos serviços médicos. Que a criança não pode ser explorada em trabalhos que prejudiquem a sua educação, o seu desenvolvimento, a sua saúde mental e moral. A criança não pode ser discriminada pela cor da sua pele ou pelo seu tipo de cabelo. A criança precisa ser amada e compreendida.
Ah, tia, esses direitos aí, a criança agora pode fazer o que ela quiser. Tem dizendo isso aqui, que a criança pode fazer o que ela quiser, que ela pode aprontar todas, que ela pode ser teimosa? Não. A criança também tem as suas obrigações, hein? Toda criança tem direito garantido de ser criança, de poder brincar e estudar. Todos precisam se preocupar em protegê-las da exploração. Pode não parecer, mas hoje a situação está mudando aos poucos. Está vendo aí o menino costurando? Pois é. E esse menino era para estar onde? Estudando. Número de crianças extremamente pobres que trabalham volta a cair. Essa pesquisa foi de 2015, tá, gente? O número de crianças extremamente pobres que trabalham no Brasil voltou a cair. Em 2013 eram 172 mil crianças. Você consegue imaginar essa quantidade de criança que era pobre e que precisava trabalhar? Pois é. Já no ano passado, 2014, foram 138 mil. Elas são de famílias que recebiam até R$ 83 per capita. O que é isso, tia? Lá em 2014, as famílias recebiam R$ 83 por cabeça, tá? Isso é renda per capita. São números do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre os pobres, a família com renda per capita entre R$ 84 e R$ 165, o número se manteve estável. 291 mil crianças nessa faixa de renda trabalhavam. Em 2014, 289 mil crianças. Os dados integram pesquisas recentemente finalizada pelo IBGE. Números divulgados pelo Instituto sem corte de renda mostraram que, no total, o trabalho infantil no país subiu 9,3%. O fenômeno ocorreu justamente entre os que têm renda um pouco maior e os que estão fora da faixa de pobreza. Examinando os dados de uma forma detalhada, percebemos que estamos diante de um novo desafio, diz Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O trabalho da criança miserável em jornadas degradantes, como as crianças que trabalham nas carvoarias, praticamente acabou, graças às ações não de um governo, mas do Estado brasileiro, que ocorre desde os anos 1990. Agora temos que pensar em iniciativas para combater outro tipo de fenômeno, inclusive o trabalho da criança no âmbito familiar. Tia, assim, isso quer dizer que a minha mãe não pode pedir para eu encher uma garrafa? Quer dizer que a minha mãe não pode pedir, a minha mãe, meu pai não pode pedir para eu lavar a loucinha do almoço? Que eu não posso passar uma vassourinha no meu quarto? Que eu não posso arrumar a minha cama? Que eu não posso olhar meu irmão só um pouquinho enquanto a minha mãe termina o almoço? Tudo depende do seu convívio familiar. Tudo depende da forma como lhe é pedido. Tudo depende da forma como você participa atuante na sua família. Ah, tia, eu entendi. Então quer dizer que eu posso ajudar na minha família sem ser considerado trabalho infantil. Pode e deve. A família, todo mundo precisa ajudar. Todo mundo precisa fazer a sua parte para que no final ninguém fique sobrecarregado. Já pensou se a tua mãe chega, se senta e fica: me dá água, me dá comida, varre a casa, lava a louça, lava o banheiro, hein? Vai cuidar do seu irmão. E aí você não vai ter tempo para fazer mais nada. Não vai ter tempo mais para fazer as suas tarefas. Nem estudar, nem brincar, nem nada. Já pensou se junto com teu pai junto com a tua mãe chega o teu pai? Bota no jornal. Traz o meu jantar. Tira o meu sapato. Ai, tia, é muita coisa. Pois é. Então precisa haver o quê? Organização e todo mundo fazendo um pouquinho. Se cada um fizer a sua parte,
Vai dar certo. Combinado? Vamos lá responder a página 32. O que acontecia com as crianças negras, filhas dos escravos? Elas vinham só passear no Brasil, era gente? O que é que vocês acham? Ai, tia. Não, tia, elas também trabalhavam. Exatamente. As crianças também trabalhavam. Escreva aí. Aqui. Página 32. As crianças também trabalhavam. Nos dias de hoje, nós também encontramos crianças trabalhando? Sim. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, o que está ocorrendo hoje? O trabalho da criança em jornadas degradantes praticamente acabou. Pronto. Isso foi quando? 1990. Pronto. Quarta questão. Quem fez a reportagem? Volta a folha e olha lá o nome da repórter. Vamos ver o nome da repórter. Mônica Bergamo. Mônica Bergamo. Isso. Quinta questão. Na época da reportagem, que função ocupava Tereza Campelo? Ela era ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eita, tia, que cargo grande, né? E de enorme responsabilidade, viu, gente? Você concorda com a reportagem? É a seu critério. Ou essa de resposta pessoal. Você não pode interferir. 7. O que é a Declaração dos Direitos da Criança? O que é que vocês acham? É um documento Eita, tia, senti que vai subindo, parece o trem. Continua aqui em cima, tá? É um documento em que se reconhecem muitos direitos das crianças. Muito bem.
Olha. E colocando o cedilho no canto errado. Complete o texto. Toda criança tem direito à educação. Educação. À moradia, ao lazer e aos serviços médicos. Nona questão. Você vai pesquisar no quadradinho do nome verde, no quadradinho do nome rosa, quais eram as obrigações das crianças na escravidão, as meninas e os meninos. E a 10ª questão, você vai pesquisar alguns dos direitos da criança. Já que você está na sua casinha, você vai pesquisar e vai escrever. Tia, onde eu vou pesquisar? Digita e escreve, tá bom? Não esqueça de valorizar cada vez mais a sua família. Saiba que cada um deles luta para que você tenha o melhor, para que você seja uma criança feliz e tenha direito à educação, ao lazer, à saúde, à moradia. Saiba que os seus pais, os seus familiares lutam por você todos os dias. Seja uma criança grata, faça a sua parte, ajude também, ok? Lembrete, para você que vem para a escolinha amanhã, não esqueça de trazer o seu livrinho paradidático e o livro de literatura infantil para serem feitas as correções. Um cheiro, tchau, tchau e até amanhã.